Então, vamos hoje aqui resolver uma questão de química da prova. Deixa eu rodar aqui. Da prova de 2012, ok? Para o cargo de perito papiloscopista da Polícia Federal, ok? Esse é um cargo que requer um conhecimento bem eclético de ciências, né? Vamos logo para a questão. Na verdade, a questão em si, ela é baseada também, deixa eu pegar aqui as canetas. Caneta nossa esferográfica e a cor, né? Tinta. Pronto. Então, nossa questão aqui, ela traz um texto. O texto vai trazer informações sobre como se executa uma pessoa utilizando essa molécula aqui, tá bem? Mas você tem que ter um macete de prova, né? Primeiro, essa prova do CESP, ela é totalmente baseada em questões na qual você precisa julgar se é correto ou errado o item, né? Lembrando que se você errar, né, uma das averiguações que você for realizar, você perde um ponto. Exemplo, né? Tem aí na internet vários. Você pode até colocar banca CESP como responder as questões. Então veja, essa questão aqui, o que é importante mesmo é essa parte aqui, ó. Considerando as informações do texto acima, não são relevantes o texto, e sabendo que as massas molares do potássio e do cloro são respectivamente 40 gramas por mol e 35 gramas por mol, julgue os itens a seguir. Então, a decantação é um método mais indicado para a separação do cloreto de potássio da solução injetada. Aí cada ponto desse aqui eu vou mostrando um slide. A gente está falando aqui de decantação, né, gente? A gente sabe que decantação é um método de separação de misturas, ok? É um método de separação de misturas, não é isso? Que requer um certo, vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui, né? Bem, requer um certo conhecimento, como aplicar os métodos de separação de misturas, né? Você quando for estudar isso ali, tal, veja lá que existem duas categorias de métodos, né? Os métodos que são aplicados a misturas heterogêneas e homogêneas, né? No caso, veja só, para separar o potássio do cloro, primeiro, esses dois sais aqui são solúveis, né? Então eles vão formar uma mistura homogênea, tá bem? Mistura homogênea. E decantação é indicado para misturas heterogêneas. Bem? Então assim, você já julgaria errado, né, o item. Mas veja, só para a gente relembrar aqui, o que é uma mistura homogênea? É aquela que apresenta um único aspecto, né, quando observada a olho nu. E o que é uma mistura heterogênea? É aquela que apresenta mais de um aspecto, ou seja, mais de uma fase, né, a olho nu. Um exemplo clássico, né? Água e óleo, né? Água e óleo, elas não se misturam, né? Então formam uma mistura heterogênea, duas fases, né? Como o óleo é menos denso, ele vai ficar flutuando sobre a água, que é mais densa. Tá ok? Então qual seria o método mais indicado para você aplicar nesse caso aí? Seria você fazer uma decantação, né? Porque a decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas. Okay? E é aplicado mais quando você tem um líquido sólido ou um líquido líquido. No caso aqui um líquido líquido, né? Líquido sólido também pode ser aplicado, né? Pedra e água, né? Você tem uma mistura de pedra e água. Você pode aplicar uma decantação. Se baseia na questão da diferença de densidade entre os componentes e no fato também de serem insolúveis um no outro, ok? Então você aqui, ó, voltando aqui, você já pode julgar esse item aqui como errado, né? Não seria o melhor método para separar
cloreto de potássio da solução injetada, né? Primeiro, ó, toda solução, outra dica, toda solução é uma mistura homogênea, tá ok? Se é uma mistura homogênea, você não pode aplicar o método de decantação. 92. A eventual dissolução de nitrato de amônia em água causaria diminuição do pH da água. Bora lá. Até coloquei aqui, ó, já para adiantar. Nitrato de amônia, né? Quando você for abordar esse tópico, veja lá a nomenclatura de compostos inorgânicos, né? A gente sabe que tem os ácidos, ok? Aí tem as bases, aí tem os sais e tem os óxidos, tá bem? Então você observe isso bem, porque a questão, ele fala nitrato de amônia, então você já tem que dominar essa parte de nomenclatura de compostos inorgânicos, tá ok? Saber o que? Que nitrato de amônia é um sal, só que é um sal, vamos dizer assim, com um caráter orgânico, tá ok? Aí nitrato de amônia, né, ele é formado por dois íons. Você tem o cátion, né, essa carga positiva aqui, ó, é o cátion amônia, o amônio, e o ânion nitrato, né, que é essa carga negativa aqui, ó, é o ânion nitrato. Aí ele faz a seguinte afirmação, vamos voltar lá: a eventual dissolução, né, de amônio, de nitrato de amônia em água causaria diminuição do pH da água. É essencial você saber a fórmula do nitrato de amônia, como eu coloquei aqui, ó, nitrato de amônio, também pode se pronunciar nitrato de amônio. Então é essencial você saber, a partir da informação, a fórmula química. Então você vai ter que saber o que? Esses ações aqui, ácidos, bases, sais e óxidos. Então o que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar o seguinte: você vai saber que o nitrato de amônia, ele pode doar. Ele não está falando lá no solvente água, então você vai ter que montar essa equaçãozinha aqui, ó. O nitrato de amônia, ele atua como uma base, né, de Bronsted. Uma base não, né, um ácido de Bronsted, porque ele doa um H+, tá ok? Vai doar para quem? Para a água. Então, se ele doar para a água, então você vai ter a formação da amônia, mas se forma um equilíbrio, hein? Um equilíbrio químico vai se estabelecer, mais o íon, o próton, né? O próton. Um próton aqui, ele é responsável por acidez. Então, se você pegar nitrato de amônio e colocar em água, a tendência é que o pH, se lembra lá o conceito de pH, o que é? pH mede a concentração, né, de íons H+, ou o íon também próton, né? Íon próton não, hidrônio, desculpa aí, mas é o íon hidrônio, se fala muito hidrônio. Próton é esse aqui, ó, que é o hidrônio. Então, se você está aumentando a concentração de íon hidrônio, você está diminuindo o pH, né? Então aqui, ó, a gente julgaria como correto, né? Isso aqui é porque eu estou mexendo aqui no botão da mesa, aí acontece esse tipo de coisa. Deixa eu tirar aqui, vou pegar uma borracha aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Então aqui, ó, correto. Aí 93, a ligação existente entre os íons nitrato de amônia sólido é direcional. Pessoal, deixa eu mostrar aqui a vocês. Ligações químicas, basicamente existem três, né? As ligações iônicas e as ligações covalentes, e ainda tem as ligações metálicas, né? Basicamente são esses três tipos de ligação, né, que existem. Aí uma ligação iônica, né, os átomos, eles estão ligados pela atração de íons com cargas opostas.
enquanto numa ligação covalente, estou lendo esse texto aqui, ó, é importante, os átomos estão ligados por compartilhamento de elétrons, ok? Basicamente a teoria é isso, hein, de ligação química. Então dá para surgir uma diferença, né, entre ligação iônica e ligação covalente? Tem. Dizem que é uma linha tênue, né, e divisória entre ligação covalente e ligação iônica. Você pode classificar uma ligação iônica ou uma ligação covalente quanto à eletronegatividade dos elementos participantes. Estou relembrando isso aqui porque eu acho importante. Então a eletronegatividade, né, é a tendência do átomo a atrair elétrons quando ligado a outro átomo, né? Então veja, se a eletronegatividade, se eu tenho um elemento X e eu tenho um elemento Y, e eles tiverem uma diferença de eletronegatividade, né, superior, né, um delta E maior que 1,7, então a gente pode já classificar essa ligação como iônica. No entanto, se essa diferença de eletronegatividade for menor do que 1, o delta E for menor do que 1,65, essa ligação tem um caráter levemente iônico. Na verdade, toda ligação química ela vai ter um caráter iônico, um caráter covalente, tá ok? Mas assim, há uma predominância, né? Então, assim, basicamente, vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. NaCl é formada pelo cátion sódio e pelo ânion cloreto. Se você pegar a eletronegatividade do sódio e do cloro, com certeza você vai achar um delta E maior do que 1,7. Significa o quê? Que o caráter dessa ligação aqui entre o sódio e o cloro vai ter um caráter predominantemente iônico. Agora, se fosse menor do que 1,7, ou seja, menor do que 1,65, você teria um caráter levemente iônico. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, quando o cloro se liga a outro átomo de cloro, então provavelmente o delta E, ou seja, a diferença de eletronegatividade aqui é menor, né? Esse exemplo eu não gostei não, viu, gente? Porque não faz nem sentido você falar em diferença de eletronegatividade. Vou dar um exemplo aqui, ó, HCl, pronto, melhor. Então provavelmente o delta H aqui vai ser menor do que 1,65. Então aqui faz sentido você falar que essa ligação vai ter um caráter levemente iônico. E você poderia até afirmar que essa ligação é uma ligação covalente. Então, ligação iônica, em termos assim mais práticos, é uma ligação na qual há uma atração, né, entre cargas opostas, tá, ok? E a ligação covalente você tem um compartilhamento de elétrons. Então, quando ele fala aqui, ó, no nitrato de amônio é um sólido direcional, a ligação não existe ligação direcional. Nitrato de amônio, né, só pra gente pegar aqui, ó, é formado pelo cátion amônio e pelo ânion nitrato, tá ok? Ó, cargas opostas aqui, você vai ter o que? Você vai ter uma atração, né? Então isso aqui vai ser uma ligação do tipo iônica, tá ok? Então isso aqui tá errado. 94, sabendo-se que o sódio e o cloro estão no mesmo período da tabela periódica, vê o absurdo que ele já vai falando aí, né? Que o sódio e o cloro estão no mesmo período da tabela periódica, não, né? Só pra gente relembrar aqui, deixa eu pegar aqui, que é período, antes de eu falar, pronto, ó. Você tem os períodos aqui, hein? Você tem 7 períodos na tabela periódica, 7, e você tem 18 colunas, tá ok? Contando, né? Então, só pra gente, na prova, eu não sei se essa prova forneceu tabela periódica, mas se forneceu, você só era vir na tabela periódica, ó, e ver que realmente, ó, até me enganei, ó,
o cloro e o sódio, né, então eles forneceram. Eu pensei que dava para matar a questão já por ali, mas o cloro e o sódio eles estão na mesma no mesmo período, né? Então ó, eles estão no terceiro período da tabela periódica, tá ok? Então até ali tá certo, né? Então veja, o cloro e o sódio estão no mesmo período da tabela periódica, né? E que o sódio pertence ao grupo 1, tá ok, né? O sódio, só pra gente, é um elemento químico trabalhado tão assim na disciplina de química, né? Que muitas vezes você acaba até decorando. Por exemplo, ó, você pode até recorrer à tabela periódica. A gente sabe que o sódio tem número atômico igual a 11, né? Então significa que a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6, 2s, 3s1, tá ok? E o cloro? O cloro é 17, né? A gente pode também fazer a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aí veja, 3p5, né? Porque tem que dar 17, a soma aqui, ó. 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 5 dá 17. Então ele diz aqui, ó, o sódio pertence ao grupo 1. Pertence ao grupo 1, porque ó, a camada de valência, ou seja, a última camada ocupada, ela tem um elétron. Então, ó, se a gente voltar lá na tabela periódica, esses grupos aqui, ó, estão correlacionados com o que? Com as características da camada de valência. Então aqui significa que é grupo 1, então você vai ter a camada de valência contendo um elétron. Se é grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. Então o sódio tem, né, 2 elétrons, né, na camada de valência. 2 elétrons não, 1 elétron. E o cloro ao grupo 17 também. Aí você pergunta por que é 17? Veja, antigamente se falava que o cloro era da família 7A. Se você pegar aqui, ó, a camada de valência dele é formada por K subníveis 3s2 e 3p5. Isso aqui seria a família 7. Só que hoje se fala mais em grupos. Então você coloca 17 e tira esse A. É correto concluir que a energia de ionização do cloro é superior à do sódio? Veja, deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, o que é energia de ionização ou potencial de ionização? Né? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. No meu canal tem uma aula bem completa. Né? Então vamos dizer assim, tem átomos que são fáceis de você retirar elétrons, desde que esses átomos estejam na fase gasosa. Então, ó, deixa eu botar um termo geral aqui. Eu tenho um átomo X qualquer, aí eu forneço energia para esse átomo X e ele vai se transformar necessariamente, se eu estou arrancando um elétron, né, em um cátion na forma gasosa, né, e você vai liberar o que? Um elétron, ok? Então já foi estudado que tem alguns átomos que têm uma certa facilidade em liberar, né, elétrons. Aí você mede isso aqui em termos de energia. Quanto maior a energia, como está aqui, ó, em kilojoules por mol. Se eu pego um mol, né, também é outra definição. Se eu pego um mol de átomos gasosos, né, e aplico uma determinada energia, né, a esse mol de átomos, eu consigo ver que esse mol de elétrons vai se transformar em um mol de cátions e vai necessariamente expelir, né, um mol de elétrons, ok? Então, para que mais tá falando o que eu acabei de falar, né, sobre energia de ionização. Você pode também ter uma segunda energia de ionização, né? Ou seja, você pega aquele átomo X e novamente aplica um determinado nível de energia
para tentar arrancar um segundo elétron. O exemplo anterior aqui era até interessante. Você tem um átomo de cobre aqui, neutro, né, no estado gasoso. Aí você aplica uma determinada energia, aqui no caso 785 kJ por mol. Ele aplicou 1 mol de átomos de cobre. Okay. Aí agora ele vai fazer o que? Ele não já tinha o cátion lá, 1 mol de cátions formado, agora ele vai aplicar novamente. É esse 1 mol de cátions formado, é 1 mol de energia, né? 1 mol de energia não. A 1 mol de átomos de cobre, que são cátions, ele vai aplicar uma determinada energia para que esse 1 mol de cobre, né, de átomos de cobre, se transforme nesse outro cátion aqui, ó, com a deficiência de 2 cargas positivas. Então é até lógico assim você saber que a primeira energia de ionização ela tem um valor X e a segunda energia de ionização ela vai ter geralmente um valor maior ainda, porque você começa a tirar elétrons, né, do átomo. Tá, ok? Primeira energia de ionização é bem trabalhada assim. O que é que vai influenciar na energia de ionização? O aumento, né, do átomo, né? A gente sabe que o raio atômico influencia bastante. Por quê? Se eu tenho um átomo grande, eu consigo, né, com certa facilidade, arrancar elétrons desse átomo, tá ok? Então, dessa forma, quanto maior o tamanho do átomo, menor a energia de ionização. Portanto, nos grupos, a energia de ionização aumenta de baixo para cima. E nos períodos? O tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Quanto maior o número de elétrons na camada de valência, maior é a sua atração pelo núcleo. Portanto, menor é o átomo. Desta forma, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita. Eu estou falando nisso aqui, ó. Se você pegar a tabela periódica, nessa prova, com certeza eles deram a tabela periódica, a gente tem que saber que a energia de ionização, ela vai aumentar, ó, nos grupos. Quando eu falo grupos, isso aqui, ó. Ela vai aumentar de baixo para cima. Por quê? Quanto maior o átomo, né, a gente sabe que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Então, ó, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização. Então, é o contrário, né? Quanto menor o átomo, maior a energia de ionização. Também a gente pode falar o que? Nos mesmos períodos. Como é que aumenta a energia de ionização? Da esquerda para a direita. Por quê? Tem duas influências aqui, viu? Primeiro, tem a carga nuclear efetiva, que é um conceito que eu acredito que vocês já ouviram falar. E essa carga nuclear efetiva vai influenciar o tamanho do átomo. Quanto maior a carga nuclear efetiva, né, a carga nuclear efetiva ela cresce da esquerda para a direita, menor o tamanho do átomo, tá ok? Então, ó, menor o tamanho do átomo. Quanto maior a carga nuclear efetiva, menor o tamanho do átomo. Então, ó, a gente sabe que o sódio está aqui mais à esquerda e o cloro está aqui mais à direita. Então, isso significa o quê? Que o cloro ele vai ter um tamanho menor do que o sódio, tá, ok? Então ele vai ter uma carga nuclear efetiva maior, significando o quê? Que a energia de ionização dele vai ser maior. É muito difícil, como, ó, só para a gente ilustrar aqui, eu tenho o cloro aqui, ele tem esse tamanho, e eu tenho o sódio, ele tem um tamanho bem maior. Como o cloro tem um tamanho menor e uma carga nuclear efetiva alta, a tendência dele é segurar elétrons. Então ele vai ter uma energia de ionização alta quando comparado ao sódio. O sódio tem uma carga nuclear efetiva baixa quando comparado ao cloro e possui um tamanho, né, maior. Então o sódio ele vai ter uma tendência de liberar elétrons. Lá na questão, acho que agora já ficou suficientemente claro. Deixa eu voltar aqui. Na questão ele diz o que? Sabendo que o sódio e o cloro estão no mesmo período, o que a gente conferiu, e que o sódio, ó, pertence ao grupo 1 e o cloro ao grupo 17, ok? É
correto concluir que a energia de ionização do cloro é superior à do sódio, correto, né? O cloro tem uma tendência de segurar elétrons. Então, a energia de ionização dele é superior à do sódio, com certeza. Aí, considerando as estruturas do parcurônio, esse sal aqui que ele diz que injeta juntamente com cloro e potássio, formando uma solução, é correto afirmar que a molécula é formada por 5 anéis aromáticos. Lembrando rapidinho, hein? A aromaticidade tem um conceito mais profundo, né, que é a regra de Huckel. Mas a aromaticidade você teria que ter uma alternância, né, de ligações sigma e ligações pi. Aqui você não encontra 5 anéis aromáticos, você só tem ligações sigma aqui. Ligações sigmas, uma outra aqui é uma ligação pi. Nos anéis aqui, ó, aromáticos, né, que são aqueles anéis onde você tem 6 carbonos, né, alternando entre ligações sigmas e ligações pi. Você não tem aqui, então aqui é errado. Tá ok? Então, gente, veja, a prova do CESP é isso. Você tem que julgar o item correto ou falso. Ter cuidado, hein? Se você não sabe a resposta, não é bom você chutar, tá ok? Isso é um macete da prova do CESP. Então eu termino por aqui essa resolução dessa questão. Dessas questões, né? Vai ter mais, hein? Vocês esperem lá meu canal. Eu vou postar bem mais coisas, né, sobre essa prova.